A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma ministração da Escola Dominical. Eu quero saudá-los na paz do Senhor, saudá-los também em nome da diretoria da nossa igreja, o pastor Júnior, da superintendência da Escola Dominical, o irmão Oziel e a mim, que você possa ter uma aula, uma ministração de aula iluminada e orientada pelo Senhor. Vamos orar, iniciar com a oração, pedir a Deus que Deus possa nos dar orientação e instrução neste dia. Senhor, nesse momento, ó Pai amado, nós te glorificamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, reconhecemos a tua grandeza, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu quero orar, ó Deus, e te pedir pelos nossos irmãos que estão do outro lado, ó Pai, na sua casa, que estão, ó Deus amado, assistindo a ministração da escola dominical, que o Senhor possa abençoar a cada um, estar conosco nesse momento, nos conduzir, ó Pai amado, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos orientar, nos ajudar, nos trazer revelação, conhecimento da tua palavra, nos ajuda a aplicar a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a corrigir o que estiver errado e fazermos o que é certo. Nos ensina, Senhor, nos aponta o caminho correto. Que o Senhor venha nos ajudar a desfrutar das tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pela necessidade de cada um dos meus irmãos, seja ela qual for, Senhor. Traz a provisão, traz a cura, Pai amado, traz a resposta, a orientação para essa pessoa, pois eu te peço humildemente, grato no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a revista da CPAD, as lições bíblicas, a classe de adultos, que tem como título a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós já estamos na lição de número 10, já passamos por 9 lições. Se você ainda não assistiu nenhuma das lições anteriores, elas estão disponibilizadas aí no nosso canal, você pode assistir. E nós estamos hoje ministrando essa lição que tem como título a intercessão pelos Efésios. O texto áureo encontra-se em Efésios no capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática nos ensina que devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Leitura bíblica em classe, na sua revista, ou se você não tiver, abre em Efésios no capítulo 3, versículos 14 ao 21, que diz... Efésios capítulo 3, versículo 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todo o sempre. Amém. A lição de número 10, que nós iremos ministrar hoje, tem como título a intercessão pelos Efésios. O objetivo geral que nós pretendemos alcançar nessa lição é apreender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. O objetivo específicos, mais uma vez, são 3, que nós pretendemos também alcançar. O objetivo número 1 é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. O segundo objetivo é destacar a necessidade de a igreja estar
arraigada e fundada no amor de Deus. E terceiro e último objetivo, conscientizar de que Deus é capaz de fazer, aqui eu errei, né? É capaz de fazer muito além do que pedimos, não é? O último objetivo aí que pretendemos alcançar. Vá para a sua revista, na introdução, a lição de número 10, diz assim na introdução: após revelar o mistério oculto e suas dádivas, aqui no capítulo 3, versículos 1 a 13, que nós vimos na lição anterior, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Efésios 3, versos 16 a 19. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, segundo Ele, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado, versos 20 e 21. E também pretendemos refletir sobre a oração intercessora do apóstolo, que é o tema desta lição. Então, nós estamos continuando aqui a exposição da carta aos Efésios, e nós pretendemos falar sobre a oração que Paulo faz. Ele já tinha começado uma oração no capítulo 2, e aí ele dá uma pausa nessa oração, falando a respeito das riquezas, das dádivas de Deus que estavam ocultas nos versículos 1 a 13 versículos 1 a 14 do capítulo 3. E aí ele entra nessa continuação de oração e intercessão pelos Efésios e conclui glorificando a Deus. O ponto 1 diz assim: corroborados com o poder do Espírito. Essa palavra corroborar ou corroborados é o mesmo que fortalecer ou fortalecido. Então, fortalecidos com o poder do Espírito, conforme nós lemos no verso 16 do capítulo 3 aí de Efésios, né? Que diz assim: oro para que, segundo as riquezas da glória de Deus, a vocês seja concedido que sejais fortalecidos ou corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aqui o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Primeiro, o poder do Espírito no homem interior, na nossa interioridade, e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Versos 16 e 17. No verso 17 ele vai dizer: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. E aí ele continua. O item 1 do primeiro ponto diz: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas da glória de Deus. As riquezas são dele. Ele sabe que esse Deus é muito rico e de glória. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, no capítulo 1, verso 17. Também ele afirmou que ele é cheio de abundantes riquezas de sua graça, capítulo 2, verso 7, capítulo 3, verso 8. Isso significa que Deus é possuidor de todas as glórias e despenseiro. Ele tem na sua dispensa, à nossa disposição, ricas e ilimitadas bênçãos. Não são bênçãos limitadas, mas ilimitadas. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual, versos 16 a 19. Eu olho para a oração de Paulo aqui em Efésios, no capítulo 3, versículos 14 a 21, e fico olhando a motivação, comparando com a motivação das nossas orações nesses últimos tempos.
como a falsa doutrina da prosperidade, ou falso ensino da falsa teologia da prosperidade. Aqui eu quero deixar claro que eu creio na prosperidade bíblica, na prosperidade de Deus, que Deus traz e causa ao seu povo, mas que ela não é universal, ou seja, nem todos vão usufruir dela, pelo menos não materialmente, mas sim espiritualmente todos desfrutaremos dela. Agora, essa falsa teologia da prosperidade, que prega Deus agindo em favor das pessoas apenas materialmente ou para esta vida, curando suas enfermidades, dando dinheiros e riquezas nessa vida, cuidando da sua vida sentimental, resolvendo os seus problemas todos quando você os comete, ou os tem, ou vem até você. Eu não acredito nessa falsa teologia, porque eu vejo, às vezes, as coisas saindo do nosso controle, na nossa vida, o nosso material, as nossas condições, nem sempre, a nossa saúde, nem sempre condiz com aquilo que a gente queria. A realidade é outra. Às vezes somos perseguidos, às vezes somos demitidos, às vezes perdemos o emprego, às vezes enfrentamos enfermidade, às vezes tem um diagnóstico não muito bom. E aí, o que aconteceu conosco? Será que desagradamos a Deus? Será que Deus não nos quer abençoar? Será que Deus não recebeu a nossa oferta? Porque essa falsa teologia ensina que você tem que ofertar, você tem que dar, e Deus vai te devolver disso, e vai te devolver baseado nisso. E eu não vejo a Bíblia falando sobre isso. Tudo que eu dou para Deus é daquilo que Ele já me deu, na verdade é uma gratidão, não esperando que Ele vá me dar mais na frente. E aí eu olho para os motivos de oração que nós fazemos, quando estamos juntos, congregados e oramos, pedimos. Às vezes eu vejo as pessoas pedindo muito por coisas materiais e para a vida aqui e agora. Não que a gente não deva pedir, a gente deve sim colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, mas isso não deve ser a nossa prioridade, ou apenas essas coisas, os motivos da nossa oração. Olha aqui os motivos que Paulo orava. Paulo orava para que Deus, na riqueza das suas misericórdias, nas suas abundantes riquezas da sua graça e de sua glória, fortalecesse as pessoas, fortalecesse com o Espírito Santo, que viesse o que viesse, acontecesse o que acontecesse, levantasse o que se levantasse contra, nós estaríamos fortalecidos. A igreja de Efésios estaria fortalecida. Paulo estava orando por isso, porque nada as abalaria, porque elas confiavam no Deus que habitava nelas e que estava fortalecendo o coração delas. Essa deve ser a nossa oração. Cristo habitando em nós, o amor de Deus transbordando em nós. Quantas coisas nós não resolveríamos? Às vezes eu vejo crentes fracos que às vezes por causa de uma palavra ou de uma adversidade querem negociar a sua fé, abandonar a Deus, serem desonestos para lucrarem, negociando a sua fé. Não faça isso, meu irmão. Se você tem feito isso, peça perdão a Deus, e peça para Deus lhe dar força e lhe fortalecer no Espírito Santo, dizendo: Senhor, eu não vou negociar, mesmo que todos ao meu redor estejam fazendo contra a tua vontade, mesmo que se levante o que se levantar, eu tenho sido fortalecido no teu Espírito Santo. Senhor, continua fortalecendo, fortalece também os meus irmãos, para enfrentarem a dor, o luto, se levantarem quem for, o que seja, contra a palavra de Deus, contra o ensinamento, contra o fato de eu ter que amar as pessoas, mas eu permaneço de pé, não pelas minhas condições, mas por Ti, pelas Tuas riquezas, pelo Teu Espírito, por Cristo em mim. Esse deve ser o nosso principal foco na busca da nossa oração pelos nossos irmãos e por nós mesmos. Segundo ponto, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja
corroborada, fortalecida, com poder pelo seu Espírito no homem interior. E aqui poder, irmãos, não é apenas um poder que eu oro e curo, eu oro e a operação de maravilhas, não é apenas esse poder, mas é o poder transformador do Evangelho, que muda o homem, muda o ser humano, muda a vida da pessoa, como mudou a minha, e tem mudado a sua, e tem mudado a minha. Esse poder é o poder da mudança de Deus no nosso interior, que faz uma pessoa que antes era má, uma pessoa que fala coisas boas, a pessoa que era fuxiqueira, que tinha uma palavras más, agora tem palavras de edificação, que não anda mais falando mal de ninguém, uma pessoa que antes andava cheia de vinho, embriagada e em contendas, e agora é cheia do Espírito Santo, de alegria, que antes vivia para baixo, que se sentia derrotada, mas agora anda com a cabeça erguida, anda agora com a convicção de que é amada, que é bem tratada, que é respeitada por Deus. É esse poder que ele está falando. E aqui eu não estou dizendo que Deus não pode usar também no poder orar por alguém ser curado, enfermo, ou Deus operar uma maravilha, algum sinal. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, mas o foco aqui é, primeiro, o poder transformador do Evangelho, através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Ele já havia falado que tinha no capítulo 1, verso 14. Mas que essa igreja fosse continuamente revigorada com poder e consequentemente em seu fortalecimento diário, conforme 1 Coríntios 16, 13. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, não é através da nossa força. Estamos de pé por causa da força do Espírito de Deus em nós, nos ajudando, nos corrigindo, nos chamando a atenção, nos consolando, nos animando. É por Ele. Glória a Deus por isso. Ainda enfatiza essa oração que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, versos 12 a 16 vai dizer isso, que é o Espírito Santo que, quando abrimos essa palavra, nós oramos e Ele traz entendimento, revelação, descortina tudo que tiver atrapalhando a nossa percepção das bênçãos de Deus através dessa palavra. É o Espírito Santo de Deus, é Ele quem opera em nós, é Ele quem vai nos orientando, nos fortalecendo, nos consolando, nos admoestando, nos corrigindo, nos mostrando o caminho. E diante das adversidades, diante das dificuldades, é esse Espírito que nos fortalece. Eu oro para que o Espírito de Deus lhe fortaleça, lhe dê capacidade de você permanecer firme nesses dias difíceis. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a fortalecer também as vidas das pessoas que estão aí fora, desesperadas, desesperançadas, sem esperança de um futuro melhor, sem esperança de um amanhã diferente, melhor para a vida delas. Terceiro item, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, verso 17. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoikien, ou katoikeien. Significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Nós precisamos, meus irmãos, de movimentos de oração, de vigília, na igreja, juntos, em família, em casa.
no caminho para o trabalho, para a faculdade, onde nós estivermos, precisamos orar para que Deus nos fortaleça no seu espírito continuamente, para que Cristo habite no nosso coração. Vá para Apocalipse no capítulo 2. Apocalipse no capítulo 2, versículo 20. Dá uma olhada comigo aí nesse texto. Jesus está falando capítulo 3, não capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. Jesus está falando a uma igreja, a igreja de Laodiceia. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora da igreja batendo. Ele diz: eu estou aqui, mas eu estou do lado de fora, vocês me colocaram para o lado de fora, eu não consigo mais estar aí dentro. Não porque eu não tenha capacidade, mas que a postura de vocês é tão errada que eu não consigo ficar aí. E se eu ficar aí, eu destruo todos vocês. Mas eu estou do lado de fora batendo, para que vocês prestem atenção e saibam que eu estou dando uma oportunidade de arrependimento. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus foi colocado para fora por causa da postura daquela igreja. Uma igreja em que antes Jesus estava, Jesus habitava, Jesus estava com ela. Mas por causa do seu procedimento, Jesus foi colocado para fora. Ou ele se colocou para fora da igreja. Mas ele estava dando uma oportunidade àquela igreja. E a oração de Paulo aqui me ensina que eu preciso orar constantemente, me reavaliar. Será que eu estou fazendo algo como igreja, que está colocando o Senhor para fora? Ou eu estou trazendo o Senhor para habitar dentro do meu coração com a minha postura, com o meu amor, com a minha fidelidade, com a minha honestidade? Ou eu estou colocando Ele para fora com o meu orgulho, com a minha jactância, com a minha presunção, com a minha falta de tolerância, com a minha falta de amor? Pense nisso. Paulo precisou orar, não que a igreja de Éfeso não tivesse mais com Cristo, mas ele sabia a necessidade de estar sempre renovando a presença de Deus diariamente na vida deles. Precisamos orar para que Deus constantemente esteja conosco. A igreja Assembleia de Deus, ela será e continuará sendo de Deus se nós constantemente fizermos essa avaliação e reavaliação da nossa postura em relação à sociedade e da nossa postura em relação a Deus diante dessa palavra. Porque no momento que essa instituição ou qualquer outra começar a pensar nela mesma como um fim em si mesmo, ou seja, a instituição é que é mais importante, Jesus será colocado para fora e Jesus vai para fora. Seja onde for, seja a instituição que for, precisamos reavaliar sempre se nós estamos deixando Jesus do lado de fora, como era a igreja de Pérgamo, que pensava na sua presunção que tinha deixado Jesus dentro, que servia a Jesus, mas de igreja ela só tinha nome. Sua postura era uma postura aparente, não real. Segundo ponto, arraigados e fundados em amor, verso 17 do capítulo 3 de Efésios, que diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Esse amor é um fruto dado pelo Espírito Santo, não vem de nós, não parte de nós, é Deus que nos amou, esse amor foi derramado no nosso coração, e se eu fui amado por Deus, experimentei o amor de Deus, eu não tenho dificuldade em amar as pessoas. Às vezes eu vejo as pessoas com dificuldade em amar as outras,
Sabe por quê? Porque elas ainda não foram impactadas, elas ainda não entenderam, elas ainda não experimentaram a grandeza e a profundidade do amor de Deus para elas. Pessoas que não perdoam, pessoas intolerantes, pessoas com dificuldades de perdoar. Eu sei que não é fácil em alguns casos, eu entendo. Mas imagine o quanto nós éramos rebeldes contra Deus, inimigos de Deus, afastados de Deus, contra Deus, ante Deus. E mesmo assim, com a nossa posição rebelde, com toda a arrogância do nosso coração, com toda a presunção do nosso coração, Deus nos amou, se dedicou a nós, se aproximou de nós, se importou com nós, gastou tempo com nós, nos chamando, nos convencendo, a gente dizendo não, a gente virando as costas, a gente optando pelos prazeres desse mundo, preferindo as coisas desse mundo, mas mesmo assim Ele insistindo, mesmo assim Ele falando, mesmo assim Ele dando oportunidade, mesmo assim Ele nos livrando do mal. E aí Ele nos alcança. Como não desfrutar desse amor e não fazer com que esse amor transborde para as outras pessoas? O primeiro item, o item 1 do tópico 2, do ponto 2, diz: amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, 1 João 4,8. Não adianta você dizer que tem vários anos de fé. Não interessa você ser batizado no Espírito Santo, falar em outras línguas, Deus revelar coisas extraordinárias a você. Se você não amar, você não conhece a Deus. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas 40. O sinal distintivo que faz com que as pessoas reconheçam que somos discípulos de Cristo é o amor, João 13:35. A prova de que somos filhos de Deus é o amor, 1 João 4:7. E deve ser expresso por meio de atitudes, e não palavras apenas, mas atitudes expressas, 1 João 3,17. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado como uma planta e alicerçado como um edifício no amor. Se nós somos intolerantes, se nós temos dificuldades de perdoar, a oração de Paulo pelos Efésios e por nós deve ser, a nossa oração uns pelos outros, é que a gente possa estar fundados e arraigados no amor de Deus. Olhar para o exemplo dele, como na oração dominical, em que Jesus ora, ensina ao povo, seus discípulos a orar, dizendo: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado aqueles que nos ofendem. Ele conclui a oração dizendo: porque se você não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará, vosso Pai Celestial. O item 2 do ponto 2, arraigados e fundados em amor. Após orar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios 13, 1-3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu desse a minha vida e entregar ela para ser queimada viva, se eu não fizer amor, de nada valeria. Armando, é possível fazer isso? Paulo está dizendo que é. Eu posso dar a maior atitude que eu tiver na igreja,
o maior sacrifício possível. Armando, eu não falto um culto, eu não deixo de ir a uma escola dominical. Você faz isso por amor? É por amor às pessoas? É por amor às crianças? É por amor ao Evangelho? Ok, está fazendo certo. É por religiosidade? É por orgulho? É para ser aplaudido e reconhecido pelas pessoas? É para não ser criticado pelo teu pastor? Está errado. Não vale nada. Agora, se você está fazendo por amor, como eu vejo muitos irmãos e irmãs que fazem isso por amor, que convidam crianças, senhoras que eu já vi aqui, irmãs simples que saem na rua da igreja e saem trazendo as crianças por amor, enquanto você diz, para que trazer essa ruma de criança, esse monte de criança, para que isso? Enquanto tem uns que criticam, que porque não fazem por amor, tem outros que fazem por amor, que trazem, que perguntam o que é que está precisando, como é que podemos fazer melhor. Essas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ouvir a mensagem do amor de Deus. O Evangelho precisa chegar a elas como chegou ao meu coração. Esse Deus que me amou, quem eu era, olha quem eu era, não merecia. E se Deus me amou, Ele pode amar também essas pessoas aqui. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Deus, além de ele ser multiforme, multicolorido. Tem muitas formas, muitas cores. Ela é vasta, grandiosa, vai além de todo o entendimento. E indica que a lógica humana não pode mensurar, medir o amor de Deus. Não dá para medir. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar para você que tem uma vida rasa, uma vida cristã rasa, que vive no raso. Eu oro para que você possa compreender a profundidade, a altura, a largura, o comprimento do amor de Deus por você, para que você saia do raso e mergulhe, e adentre na comunhão com Deus, para que você não seja apenas um crente de frequentar cultos e sentar lá atrás. Nada contra quem senta lá atrás, o problema não é esse. O problema é sentar lá atrás, mas não querer se envolver, não querer estar junto, não querer amar. Esses dias eu tive contato com uma pessoa, esses dias não, alguns meses para trás, eu tive contato com uma pessoa, uma enfermeira, que ela disse que não queria contato com ninguém da igreja. Ela ia para a igreja, adorava ali no culto e ia para casa, porque as pessoas decepcionam, e aí ela deu a justificativa dela. E eu disse, olha, você está frequentando a igreja, mas não está sendo igreja. Porque ser igreja é estar em comunhão, é conhecer um ao outro. Sim, vai ter esses momentos de confronto, de dificuldade, de ter que suportar, porque nem todo mundo está pronto, nem todo mundo é do mesmo jeito, nem todo mundo pensa igual, né? Nós temos diferenças na nossa igreja, na nossa realidade, e em todos os locais onde formos, e glória a Deus por isso. Mas também temos pessoas que estão sendo transformadas, assim como eu estou em processo de transformação. Vai ter momento que eu vou errar. Agora, eu usar isso como justificativa para não me relacionar com as pessoas, isso é errado, isso é pretexto. Eu preciso me aprofundar no relacionamento com Deus, e eu vou me aprofundar à medida em que eu me relaciono com o outro, com as outras pessoas, porque quando eu estiver diante de Deus, que Ele disser para mim, olha, estava nu e você me vestiu, estava com fome e me deste de comer, estava com sede e deste-me de beber, as pessoas vão perguntar, mas quando é que eu fiz isso? Ele disse, é quando você fez a um dos meus pequeninos. Igreja é isso, por isso que Paulo vai dizer, suportem uns aos outros. Igreja tem dessas coisas, é normal, é natural que tenha, todo relacionamento humano tem esse tipo de dificuldade.
Vai ter diferença, vai ter confronto, vai ter enfrentamento, isso é natural acontecer, mas precisamos amadurecer e aprofundar o amor de Deus para que essas coisas não nos impeçam de nos relacionarmos com as pessoas, de amarmos as pessoas, de ajudarmos as pessoas. Se eu venho só para a igreja para estar recebendo uma palavra e estar consolando o meu ego, e vou embora, eu posso estar deixando de lado alguém que poderia ali ser abraçado, ser acolhido, ouvir uma palavra ali de perto, que às vezes o alcance do pastor não dá, o alcance da irmã não dá, da líder do ministério feminino, da líder das crianças não alcançou, porque não percebeu, porque passou despercebido, mas eu do lado percebi, mas fiz vista grossa, porque eu não quero me envolver. Isso está errado, meus irmãos. Vamos nos envolver, e glória a Deus por aquelas pessoas que, a despeito das dificuldades, a despeito dos enfrentamentos e dos confrontos, elas não têm medo, elas estão à disposição a dar a outra face, mas estão dispostas a resgatar aquelas pessoas e aquelas vidas que estão precisando de uma palavra, de uma ajuda. Terceiro item, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Não tenha dúvidas do amor de Deus por você. Pode ser que a vida não esteja acontecendo como você queria. Infelizmente, eu vou ser realista aqui com você nesse momento. Muitas das coisas ruins, muito do que acontece que é ruim, as queixas que nós temos, fomos nós que plantamos. Os erros que nós cometemos, as atitudes que nós cometemos, que confrontamos a Deus, confrontamos a palavra de Deus, aquilo que Deus nos orientou, que nos tentou corrigir, e a gente foi rebelde. E aí a gente olha para trás, ou olha para os lados e vê a situação terrível, que às vezes, ou na maioria das vezes, fomos nós que plantamos, e estamos colhendo, e queremos que Deus resolva os nossos problemas. E aí Ele manda nós criarmos coragem, e assumirmos a responsabilidade dos nossos erros, e irmos lá corrigir o que fizemos de errado. Se defraudamos alguém, vamos lá restituir. Se falamos alguma palavra ofensiva, vamos lá pedir perdão. Se julgamos errado, vamos lá pedir perdão. Admitir que fizemos errado, admitir que pisamos na bola. Agora eu entendo que tem situações que não fomos nós que plantamos, foi o mundo que é mau, que jaz no maligno. Mas a Bíblia nos ensina que se nós sofrermos por causa da justiça, bem-aventurados somos. A série das bem-aventuranças, o Ronaldo tem ensinado isso, né? Somos bem-aventurados se sofrermos o dano por amor e pela causa do Evangelho e por Jesus Cristo. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu entendo, meus irmãos, a dificuldade que nós temos. Eu sempre oro a Deus dizendo: Senhor, lembra-te que eu sou pó. Lembra-te, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos. Olha, a estrutura deles não é muito forte, não. E eu sei que Ele lembra, eu sei que Ele está lhe sustentando, eu sei que Ele está lhe consolando, eu sei que Ele está lhe animando, assim como Ele faz na minha vida. Glória a Deus. Terceiro ponto, a bênção de Deus excede todo o pensamento humano. Verso 20, Ele vai dizer assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre.
O ponto 1 diz a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana não é capaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2,9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55,9. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. E aqui ele cita 1 Reis, capítulo 3, versos 5 e 14, em que Salomão pede a Deus sabedoria, e Deus, além de sabedoria, concede muito mais. E aí eu quero dizer para você, meus irmãos, que às vezes eu olho para a vida dos meus irmãos e vejo meus irmãos passando por tantas dificuldades, por tantas lutas, por momento de luto, mas de cabeça erguida, não na aparência. Eles sofrem, eles choram, eles pedem ajuda, mas suportam porque sabem quem está com ele. E às vezes eu não entendo como é que pessoas que estão passando por situações difíceis no casamento conseguem aconselhar e dar uma palavra de ânimo para quem também está passando. Item 2 do terceiro ponto: o convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, capítulo 3, versículos 3 a 5, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, versículos 8 e 9, da grandeza do poder de Deus, verso 16, e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana, versos 19 e 20. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanha dádivas. Meus irmãos, como não glorificar um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, que faz coisas além do que pedimos ou pensamos? Às vezes você pode dizer assim: mas Armando, minha vida está tão difícil. Mas mesmo com toda a dificuldade, saiba que Deus lhe ama e está cuidando de você, está tratando a sua vida, está lhe tratando com amor. Porque amar não quer dizer fazer tudo o que eu quero, mas o que eu preciso. É me confrontar quando eu preciso, mas também me consolar quando eu preciso, enxugar as minhas lágrimas, mas também me disciplinar quando eu preciso. Esses dias eu estava ouvindo um filho, eu soube de um caso, de uma pessoa que estava chantageando outra para ter algo, para obter algo, chantageando, dizendo: olha, se não me der assim, eu vou fazer coisas erradas. E a pessoa disse: não, eu vou ter que dar para essa pessoa, senão ele vai fazer coisas erradas. E chantageando. Eu digo: olha, mesmo você dando aquilo que ele está pedindo, dizendo que se você não der, vai fazer coisas erradas. Se você der, ele vai fazer coisa errada, porque ele não está interessado em fazer coisa errada ou não. Ele não está interessado em servir a Deus ou não. Ele está interessado em obter aquilo. Então, meu conselho para você é: não dê. Que é melhor ele fazer a coisa errada não tendo do que fazer a coisa errada tendo. Não ceda à chantagem. Quem ama não cede à chantagem. Chantagem emocional: ah, se você me amar, você vai fazer isso. Não. Eu lhe amo e farei, se for certo. Se for errado, mesmo que eu lhe ame, eu não vou fazer, porque eu lhe amo. Deus é assim conosco. Terceiro e último ponto: a glória devida a Deus. Finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma.
pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmo 115, verso 1, João 13, versos 31 e 32. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase para todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Louve a esse Deus, adore-o, exalte-o, Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso culto, Ele é digno da nossa glorificação. A conclusão: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha conhecimento, tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares. Precisamos orar por esses princípios. Ele pediu a Deus em oração: primeiro, fortalecimento de poder; segundo, presença plena de Cristo; terceiro, intenso exercício do amor de Deus; quarto, contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. E aqui eu acrescento também a adoração a Deus, o louvor a Ele, a exaltação desse Deus. Adoremos o Senhor, glorifique o Senhor, bendiga a Ele também. Que os nossos motivos de oração, que as nossas orações tenham como motivação essas 4 coisas, esses 4 princípios. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Glória a Deus. Meus irmãos, e aqui nós concluímos a ministração dessa aula. Eu quero orar com você por esses motivos. E que você aí na sua casa peça a Deus, não só por você, mas por toda a sua casa e pela sua igreja. E se você não tem uma igreja ainda, se congrega, procure uma que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, a sã doutrina, como ela é, sem acréscimos, sem enfeites, mas a pura, a sã, a sadia palavra de Deus. Vamos orar. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, eu glorifico o teu nome, exalto a tua majestade santa, Senhor. O Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa admiração, da nossa exaltação ao teu santo nome. Meu Deus, eu te bendigo, um Deus que é riquíssimo em misericórdia, um Deus que vai além do nosso entendimento, além do que pedimos ou pensamos. A ti, Senhor, seja a glória, a honra, a exaltação em toda a terra e por todas as famílias da terra que tomam o nome do Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, esse Pai cuidadoso e amoroso. Eu oro, ó Pai, para que os meus irmãos e irmãs, para que a minha vida, nossa família, seja fortalecida no Espírito Santo. Ó Pai amado, para que Cristo habite no nosso coração. Eu oro para que a gente possa compreender a dimensão do amor de Deus, para que a gente possa estar arraigado e fundado nesse amor. Eu oro, Senhor amado, para que a gente possa desfrutar desse amor e transbordar esse amor para a vida dos demais. Meu Deus querido, muito obrigado. Que o Senhor continue conosco nesses dias, ó Pai querido. Que o Senhor abençoe o teu povo e que nesse período, ó Pai, de retorno ao nosso convívio, ó Pai querido, nesse momento que estamos passando, de pós-pandemia que estamos começando, iniciando, que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos dê, ó Pai amado, estratégia de alcançarmos e propagarmos esse amor nos corações das pessoas, ó Pai amado, com a qual nós cruzarmos. Que o Senhor possa nos ajudar, pois te pedimos assim, em nome de Jesus. Meus irmãos, se você tem alguma dúvida, tem algum comentário, quiser fazer, deixa aí nos comentários, tá bom? Que, claro, dependendo das nossas possibilidades, estaremos respondendo qualquer dúvida que você tiver.
Que Deus em Cristo lhe abençoe e até a próxima.